A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sempre presente no seu coração e a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que nos dá calma para que possamos escolher as saídas exatas para cada circunstância, cada problema que surge na nossa vida, porque de cabeça quente, na realidade, tudo que a gente escolhe dá errado, não é verdade? Em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar aqui meditando na palavra do Senhor Jesus. Amém? Te convido, a se inscrever no canal, a deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas em nome de Jesus. Lembrando nos comentários seu pedido de oração, seu questionamento, alguma dúvida que porventura você tenha, você pode deixar o seu testemunho ou tão somente a sua paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, dando continuidade ao projeto Aplicação Pessoal, nós vamos estar lendo o segundo capítulo do livro de 1 Reis, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: E aproximou-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também comigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho para dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar.
ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abissag, a sunamita. E disse Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou-se a encontrar com ela e inclinou-se diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à mão direita. Então disse ela, só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei disse, pede, minha mãe, porque te farei virar o rosto. Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse, desse Abissag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei e disse à sua mãe, e por que pedes a Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porque levantastes a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou na ponta do altar. E disse ao rei Salomão, e disseram ao rei Salomão, que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor, e lhe disse, assim diz o rei, sai daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tomou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe ao rei, faze com ele como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe que sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, filho do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, filho chefe do exército de Judá. Assim recaia o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente, a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou. E foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou Simei, e disse-lhe, edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí,
e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, dois servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gate, para Aques, a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e que tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse: não te jurei eu pelo Senhor, e prostei-te contra ti, dizendo: no dia em que saíres para outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me dissestes: boa é a palavra que ouvi. Por que, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez cair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, no qual saiu e deu sobre ele e morreu. E assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos até pensar assim: nossa, essas leituras de reis são grandes, né? Porque são grandes feitos, meus irmãos. E da onde nós podemos tirar grandes ensinamentos, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que antes de se voltar, né, para a história, é as instruções que Davi dá a Salomão. E vendo que aqui mesmo, que a gente sabe que Salomão ele pediu sabedoria a Deus. Então a gente entende que Salomão ele já era um homem sábio. Ele já era um homem que media os seus passos e que não agia loucamente. Era um homem que tinha o discernimento para fazer cada coisa na sua hora exata, né? E nós vimos aqui Davi percebendo que já estava, né, se contando os seus dias, ele chama ao seu filho Salomão e dá as instruções a ele, né? E enfatiza que o reino ele teria que crescer e precisaria se consolidar, né? E ali Davi faz lembrar a Salomão todos os acontecimentos que ocorreram. E Salomão faz exatamente como seu pai havia mandado. Nós vemos aqui que a paciência, ela é uma dádiva de Deus e que nós precisamos orar muito, porque se existe uma coisa que nós temos pouco é paciência. Nós somos ansiosos, né? E muitas vezes por conta da ansiedade nós ficamos ociosos, nós ficamos parados, nós ficamos desmotivados porque as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito. E por conta disso muitas vezes deixamos de ser abençoados. Então nós precisamos nos policiar para fazer cada coisa ao seu tempo. Nós vemos que aqui, né, Joiada, ele, né, não é Joiada, gente. Como Davi disse, deixa eu só confirmar o nome, né? Glória a Deus. Joabe, né? A gente vê que Joabe, ele muitas vezes, né? Ele agiu de maneira malévola para alcançar os seus objetivos. E a gente percebe aqui que no rumo da história dele, ele não tinha castigos. Joabe achava que tudo que ele fazia estava certo.
porque ele seguia os seus pensamentos, ele seguia a sua vontade, ele seguia o seu querer. E nós vemos que o que ele fazia não fugia aos olhos de Deus. Existe um momento de prestar contas. Então, uma lição que eu aprendo aqui da parte do Senhor é que sempre há um tempo da prestação de contas. Nós não precisamos nos apoquentar, perder nossa paciência ou ficar atribulados porque as pessoas que fazem o mal não estão colhendo o seu fruto. Sempre há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. E pode ter certeza, assim como há o teu tempo de colher o teu fruto, de você ser paciente, de você esperar no Senhor, de você se derramar no altar, de você não tomar uma posição por você mesmo, há o tempo daquela pessoa que pratica o mal, que persegue, que levanta calúnias, injúrias, há o tempo dela colher o fruto dela. Assim como houve o tempo de Joabe. E você vê que mais uma vez ele agiu ardilosamente, porque ele foi pegar na ponta do altar, porque ali era dito que não poderia ser morto, que haveria de misericórdia. Mas quantas chances Deus não deu a Joabe para ele mudar de comportamento? Quantas chances Deus deu a Joabe para ele mudar o seu caráter? E ele não atendeu. Ele continuou ali, sendo aquele homem que era mesquinho, era egoísta e que sempre estava à sua vontade. Ele não estava ali pelo rei, na realidade ele não estava nem aí, nem pelo rei, nem por ninguém. Ele só estava o quê? Por ele. Você entende? Então, o que é que essa palavra me ensina? Que Deus, ele sempre age de uma maneira amorosa, dando chances para o arrependimento. Mas se a pessoa não se conserta, haverá o dia da prestação de contas. Meu irmão, pense bem. Se você presta conta com Deus, eu presto conta com Deus, por que que as outras pessoas não prestariam? Por que que não haveria um momento de se colocar na balança o que cada um faz? Sempre há esse momento, minha gente. Não esqueça disso. Deus, ele está a observar tudo. E não adianta, no último momento, a gente agir ardilosamente. Por quê? Porque a justiça de Deus vai se cumprir, independente. Você entende? Quando chegar o tempo de você ser abençoado, a bênção vai se manifestar, independente de circunstâncias, independente de pessoas. A única pessoa da qual Deus está olhando na hora de te abençoar é você. Então, cuidado com a murmuração, com a reclamação, de olhar para trás, de olhar para as circunstâncias. Você entende? Olhe para a fidelidade que você tem com Deus. Porque, olha, uma coisa que eu achei lindo aqui foi quando Davi olha para Salomão e diz, olha, guarda guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos. Nós temos que andar na presença do Senhor. Aqui hoje, lógico, nós vivemos no tempo da graça, nós não estamos vivendo estatuto, nós não estamos vivendo a lei, nós estamos vivendo a graça. Aleluia. Mas nós precisamos sim andar nos caminhos do Senhor, guardar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. É o primeiro ensinamento, aliás, o segundo ensinamento que eu tiro dessa palavra. O primeiro é que sempre há um momento do ajuste de contas. E o segundo é que eu preciso andar ali nos caminhos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então nós vemos aqui que Joabe, ele sempre foi um homem cruel, sanguinário, e ele matou muita gente inocentemente, friamente, né? Como foi o caso daquele rapaz que saiu, né? E que Davi tinha mandado, ele demorou, ele foi ali e matou a traição, deixou o corpo no chão. Gente, e ele não se importava com ninguém, a não ser com ele mesmo. Mas houve o dia que ele colheu o fruto dele. E sabe qual é a terceira lição que eu tiro daqui? É com o comportamento de Adonias. Adonias, ele procura Batseba e pede a Batseba para que ela peça a Salomão a virgem que estava tomando conta de Davi, né? Aquela mulher que ficou, Abissaque, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Abissaque.
Abisaque, né, é a sunamita. Adonias, ele pede a Batseba que a desse por mulher. E ali, Batseba, ela não viu mal nenhum naquele pedido, né? Então, por inocência, Batseba procura Salomão e faz o pedido a ele. E Salomão percebe que aquele pedido tinha vindo de Adonias e que havia algo maquiavélico naquele pedido. Na realidade, ao possuir Abisague, ali ele estava reivindicando o trono, porque afinal de contas, ela tinha sido a última mulher levada ao harém do rei Davi. Então, Salomão, ele enxergou a maldade do coração de Adonias, aonde Batseba não tinha visto. É tanto que aqui ele diz para ela, né? Tu também não quer que eu dê para ele o meu reino? Que eu dê a ele o reino? A senhora não percebe o que esse homem está falando? Você não percebe o que esse homem está pedindo? Ele está pedindo a concubina do rei, né? A exemplo de Absalão. Absalão, quando chegou ali para tomar o reinado de Davi, o que foi que ele fez? Usou das concubinas de Davi, que tinham ficado ali para tomar conta da casa. É tanto que Davi, quando retorna ao reino, Davi, ele guarda aquelas mulheres, mas ele não as toca mais. Você entende o que nos alerta nessa palavra? Misericórdia, né? Mas amém. O que nos alerta nessa palavra? Nos alerta que cuidado com as suposições, como é que eu posso dizer, inocentes. É por isso que nós precisamos sempre medir cada passo que a gente dá. Nunca tome uma posição sem a direção do Senhor, para que amanhã ou depois você não venha estar pagando um preço alto por uma posição que você mesmo tomou. Se aqui, né, Salomão tivesse dado ao seu irmão Adonias aquela mulher, era como se ele estivesse entregando, abrindo mão simplesmente do reinado que foi dado a ele por Davi e por Deus. Então entenda, meça cada palavra que te vier ao teu encontro. Por mais inocente que pareça o conselho que alguém esteja te dando, busca a presença do Senhor, porque às vezes existe um grande lobo escondido na pele desse cordeiro. Então tenha cuidado, não seja avexado para tomar decisão, não te apressa para fazer logo as coisas, mas tenha calma, tenha cautela, tenha sabedoria. A palavra de Deus diz assim: o meu povo está destruído por falta de sabedoria, por falta de entendimento. E dos frutos do Espírito que o Senhor derrama sobre nós é o da sabedoria. Mas usá-la depende apenas de nós. Se você toma posição para estar usando para ser sábio, então cuidado com os pedidos inocentes. Que você vê que houve o quê? Houve um grande plano escondido atrás desse pedido de Adonias. E ali Salomão, ele soube detectar, né? E a última coisa que a gente vê nessa palavra, né, é quando Salomão, ele substitui, né? Ele substitui o chefe da guarda, ele substitui o sacerdote, ele não coloca a mão no sacerdote, ele apenas, se eu não me engano, era Abiatar, ele pediu a Abiatar para sair, que ele não iria mais exercer o sacerdócio por conta da traição, né? Porque ele se levantou contra o rei, ele se juntou com Joabe, né? E foi ali junto com Adonias, né? Então houve um momento de rebeldia e aquilo ali não é tolerado por Deus. Então, o que é que eu aprendo com essa palavra que nós lemos hoje? Primeiro, né, o primeiro ensinamento: todos nós colhemos o fruto do que plantamos, seja ele doce, seja ele amargo, seja cristão, seja não cristão, sempre colhe o fruto. É a lei da existência, né? É a lei da semeadura, é a lei da vida. Você planta, você colhe. Mas quando nós nos arrependemos de frutos ruins que plantamos, Deus, ele não vai tirar esses frutos, não, mas ele vai amenizar, né, essa prova, em nome de Jesus. Segunda lição: eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Eu preciso viver essa palavra. Eu não tenho apenas que falar dela, eu tenho que viver.
eu tenho que colocar em prática essa palavra. Eu tenho que viver num caminho de adoração, no caminho de louvor, no caminho de busca da presença de Deus, oração, leitura da palavra, crescimento diário na presença de Deus. A terceira lição que eu tiro aqui, né, é cuidado com os conselhos que chegarem até você. Sempre passe ali na peneira de Deus. Nunca tome decisões, por menor que seja, sem a direção do Senhor, porque é a raposinha que destrói a vinha. Então tenha cuidado, fica vigilante. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entredes em tentação, em nome de Jesus. E a última lição que eu tenho aqui: aqueles que se levantam contra sempre são substituídos. Aqueles que não fazem o trabalho de Deus direito, eles sempre colocam outros no lugar. E são aquelas pessoas que deixam de colher o fruto que tinham para colher. Em nome de Jesus. Amém? Se ficou ainda alguma dúvida dessa palavra, você deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, Senhor da glória, obrigado por estar sempre nos alertando. Obrigado, Senhor, por estar sempre, Pai, abrindo os nossos olhos para as circunstâncias, Senhor. Porque, meu Deus, Satanás, ele se veste de anjo de luz, querendo enganar os escolhidos. Mas, meu Pai, Tu és o Deus que revela o que está no oculto. Por isso, Senhor, é importante pedir Tua direção. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção. Te apresentamos os cadernos de oração. Te apresentamos, Senhor Deus, a causa na justiça, Senhor, da irmã, meu Pai, em nome de Jesus, que já ganhou a causa, Senhor, mas estão ali, Senhor, fazendo hora, não estão querendo cumprir a ação, meu Pai. Ó Deus, da cirurgia, meu Pai, ó Senhor, toma a frente nessa causa, em nome de Jesus, e faz, Senhor Deus, o Teu mover, para que esse milagre aconteça, Senhor, mas só permita, Senhor, no Teu tempo, para que não seja o homem, meu Pai, a fazer, meu Deus, essa cirurgia, mas seja o Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, Te apresentamos, Senhor, nossos familiares, os esposos, as esposas, os filhos, netos, noras, genros, enfim, todos que compõem, Senhor, que tem ligadura de sangue ou matrimonial. Pai eterno, cuida de nós, cuida dos nossos trabalhos, em nome de Jesus, e faz o Teu mover na nossa vida, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, livra-nos de todo choro, angústia, dor, tribulação. Ó Deus, má notícia, livra-nos, Senhor, dessas viroses que estão aí fora. Livra-nos, Senhor Deus, dos acidentes. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Faz a Tua palavra, Senhor, cravar no nosso coração e não sair daqui jamais, em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir o conselho de Davi. Esteja na presença do Senhor, vivendo a sua palavra, e você será bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.